A paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite, querido amigo, amiga. Hoje eu queria trazer uma informação para a igreja e para você também que não é cristão. Há 520 anos atrás, o nosso país, o Brasil, historiadores podem pesquisar, ver isso, correr atrás, não permitia a entrada dos evangélicos. Ou seja, a Igreja Católica não permitia os protestantes entrarem. 3 pastores, 3 reverendos foram afogados há 520 anos atrás. Enquanto a Igreja Católica fazia sua catequese, fazia seu trabalho aqui no Brasil. Com os índios, com Portugal. E naquela época os evangélicos eram proibidos de entrar. E os evangélicos que entravam e não faziam a obra, eram omissos de se demonstrar a sua fé, que vinham de outros lugares, vinham nas embarcações, começaram a chegar por via da Itália e outros países. Esses evangélicos, quando se revelavam como evangélicos, eles não podiam casar, porque o casamento, os historiadores sabem disso, era apenas aceito na Igreja Católica, diante das imagens, diante do altar católico. Então, eles não podiam casar e também não podiam registrar os seus filhos. E quando as crianças, os anciões, as pessoas da família do evangélico morriam, não podia se enterrar, porque não tinha registro. Poucos sabem disso. E há 120 anos atrás, o missionário Dunavig, Daniel Berg, quando fundaram a Assembleia de Deus, um deles teve uma filha que morreu. E ele não pôde enterrar a sua filha porque não tinha registro. Era proibido porque ele era evangélico. E é fato, está na história. Muitos podem não acreditar, muitos podem não concordar, mas é um fato. E esse missionário, assim que a igreja, a Assembleia de Deus já estava formada, fundada, ele estava desanimado. Ele não queria mais ficar aqui nesse país, porque ele não era daqui. Ele vinha de um país próspero, um país tão organizado. Ele estava aqui no Brasil, sendo perseguido, passando por essa situação, e ele teve que enterrar sua filha bem longe, praticamente num lugar clandestino. E ele voltou triste. E ele entrou para dentro do seu quarto. Queria desistir de estar aqui, queria voltar para sua terra natal. Foi quando a sua esposa, uma grande compositora, a maioria dos hinos da harpa, a gente vê muitas composições dela. Quando você vê a harpa cristã, que tem a inicial FV, é a esposa dele. E ela vê o esposo, o pastor, aquele homem de Deus, aquele missionário, dentro do quarto, triste. Primeiro, que a filha tinha morrido. E segundo, que estava passando por aquela situação no Brasil. Ela escreve o hino 126 da harpa cristã. E eu queria deixar, não vou cantar, que eu não lembro direito o ritmo. Os irmãos me perdoem, sou assembleano, esqueci o ritmo. Mas eu queria ler um trecho da estrofe dessa esposa que estava com o esposo dentro do quarto. E ele, ouvindo esse louvor, ele resolveu ficar. E graças a Deus, a gente vê a grande obra que Deus fez através deles, que é a Assembleia de Deus. E na estrofe 3 desse louvor, ela fala assim: quem quiser de Deus ter a coroa, passará por tribulação. Às alturas santas, ninguém voará, sem asas de humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores florescem, as dos céus começam a brilhar. Então, na verdade não é floresce, o trecho 4, ela está dizendo da morte da filha dela. Quando aqui as flores fenecem, dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação.
e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia em tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia! Seja a divisa do herói e de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti de longe o desalento. Confia no seu amor. Aleluia! Seja a divisa do herói e de todo vencedor. Essa é a nossa patente, é a nossa divisa. Ei, pentecostal, não negue sua raiz. Está passando por luta? Saiba que os belos hinos e poesia foram feitos na época de tribulação. Os melhores e maiores e mais belos salmos foram escritos na época de tribulação. A sua divisa militar do exército de Cristo é glória a Deus e aleluia. Por isso, a luta que você está passando, confia no Senhor, em o nome do Senhor Jesus, e fique com um pouquinho dessa história. Vai pesquisar e você vai ver que aqui no nosso país houve perseguição, mas graças a Deus a grande maioria dos brasileiros tem se convertido e nós declaramos o Brasil uma igreja evangélica imensa, um país cristão abençoado pela glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.